Bom, inicialmente agradecer o convite que foi feito à Ana e dizer da nossa satisfação estarmos aqui para discutir esse tema. E parabenizar aí a CNA pela iniciativa desse evento, que está se mostrando bastante produtivo e interessante. Eu acho que é uma reflexão boa sobre as questões da agricultura irrigada no Brasil. Bom, a Agência Nacional de Água é uma autarquia especial, criada pela Lei 9984, né, e ela tem como responsabilidade a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isso engloba um pouco da questão da governança da água no Brasil. Em termos de práticos, aí, a missão da ANA é implementar, coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso à água. Bom, se nós observarmos um pouco, algumas reflexões, já foi dito aqui que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, 2,6 bilhões não têm acesso ao saneamento básico, e a intensificação da escassez da água, quer dizer, não é um problema, é um problema causado pelo homem, né? A água em si, ela não é tão escassa. Israel tem uma demonstração disso, tem pouca água e consegue, com uma boa gestão, atender às suas demandas, né? O PNUD definiu governança hídrica como um conjunto de sistemas políticos, sociais, econômicos e administrativos que permitem o desenvolvimento da gestão dos recursos hídricos, tal como a sua distribuição. Bom, nós temos no Brasil, dos 44 milhões de quilômetros cúbicos de água doce do mundo, nós temos 12% se nós considerarmos as águas produzidas dentro da nossa fronteira. Se nós considerarmos a água que entra principalmente pela região amazônica, nós vamos chegar aí a 18% da água doce do mundo. É bastante água, mas quando a gente começa a cotejar essa água com relação à superfície e à população, a gente observa que não há uma distribuição uniforme. Nós temos na região norte 68% dessa água e apenas 7% da população. Quando nós trabalhamos com a região sul, sudeste e nordeste, isso se inverte. Num balanço geral, nós temos na parte cinza a concentração da água, né? Cerca de 89% dos recursos hídricos estão na parcela cinza e cerca de 85% da população está na parcela em laranja. Então, isso exige um esforço grande de gestão de recursos hídricos, que no Brasil ela é feita inicialmente com bom conhecimento da disponibilidade, tentando identificar o que nós temos disponível na nossa bacia, identificando os diversos usos dessa água na bacia, e através de um grande número, com uma boa participação, um grande número de reuniões nos comitês de bacia, que tem representação de todos os setores, nós então estabelecemos o marco legal das nossas outorgas. No Brasil, nós não temos direito de água estabelecida, né? Nós temos o direito de uso que é dado pelas outorgas. E essa outorga é definida exatamente nesse comitê de bacia, que muitas vezes nós da agricultura irrigada negligenciamos e não participamos ativamente desse processo. Ora, se é nesse momento que você define quanta água vai para a irrigação, quanta água vai para a indústria, quanta água vai para a agricultura irrigada, se nós não fazemos presente, nós certamente não vamos ter a nossa parcela. Essa gestão ela tem dois componentes muito importantes, né? Um componente da gestão da oferta e um componente da gestão da demanda. A gestão da demanda, o uso racional da água, e na gestão da oferta, a conservação do solo, o trabalho do nosso solo para aumentar o tempo de oportunidade e a maior infiltração de água no solo. Esses dois componentes, junto com o reuso, que tanto serve a gestão da demanda quanto a oferta, é com esses três pilares que nós conseguimos atender a maior parcela de uso nas nossas bacias. Então, é um objetivo a ser perseguido. Se eu não tenho tanta água suficiente, quanto melhor eu fizer o dever de casa nesses aspectos, eu vou conseguir atender uma maior parcela de uso. A água é bastante interessante, nós temos uma disputa crescente aí, mesmo com a redução do crescimento demográfico, nós temos uma melhoria de vida que impõe um uso maior de água, né? E a água ela tem disputa tanto por quantidade como qualidade. Isso porque ela é aí um produto para consumo direto, é matéria-prima e é constituinte dos ecossistemas. E também, muitas vezes, a gente olha para a água e diz, né, na literatura, até pouco tempo, a gente falava assim, abastecimento humano, 200 litros por pessoa dia. Hoje é um luxo. Está se falando em bem menos com a crise que nós passamos recentemente, nós estamos falando em outros patamares.
Mas não são só os 200, né? Na verdade, todo mundo consome produto industrial, que leva a outros 400, todo mundo consome alimentos de 1.400, né? Ou seja, na realidade, cada cidadão utiliza por dia da ordem de 2.000 litros, né, por habitante dia. Então, é uma parcela bastante significativa, por isso que nós temos parâmetros aí de escassez, né? Não dá para a gente detalhar muito nisso, porque tem bastante coisa. E outra coisa é o seguinte, muitas vezes a gente está no setor nosso, agricultura irrigada, a gente olha só para o nosso uso, né? A gente vê a água passando e pensa no nosso uso. Mas a água ela tem os usos múltiplos. Nós temos uma obrigação de atendimento a todos os setores, evidentemente, por isso que é o comitê de bacia que decide, porque a sociedade é que vai dizer quanta água ela quer usar na irrigação, quanta água ela quer usar na indústria. Então, essa discussão, nós temos que compreender esse sistema de gerenciamento, porque ele é o grande pivô, né, dessa distribuição de água. Desses usos todos, apenas na nossa legislação, apenas o abastecimento humano é que é prioritário. Os outros usos, todos eles disputam nos comitês de bacia a sua alocação. Mas a água tem uma qualidade importante, né? Os usos têm exigências diferenciadas, e isso cria uma oportunidade muito grande para a agricultura irrigada, que é a grande possibilidade que ela tem de fazer reuso. Eu acho que a agricultura, além dos benefícios que ela já traz, em termos de proteção de áreas, em termos de produção de alimentos, de crescimento da produção, em termos verticais, você tem também a grande possibilidade dela ser um importante papel na equação do saneamento no Brasil. E nós vamos discutir isso um pouquinho mais adiante. E aí nós temos que fazer uma boa gestão dessa água. Temos oportunidade na indústria, claro, nós podemos fazer uma otimização de uso, podemos ter opções para abastecimento aí, utilizar reuso, tá? Nesse aspecto a Ana tem trabalhado bastante, tem feito aí, desenvolvido manuais que trazem oportunidades de reuso e uso racional da água, tá? Também para o setor sucroalcooleiro, nós fizemos um trabalho junto aí com a Única e a Fiesp, um trabalho bastante interessante, mostrando as oportunidades aí de reuso e uso racional. No setor urbano também nós temos, e aí nós temos dois problemas. Temos o primeiro das companhias, né? Porque você observa que esse dado aqui, apesar de 2009, ele traz uma ideia de como as coisas funcionam. De um total de 2 milhões de metros cúbicos que você retira para abastecimento, 2.000 milhões de metros cúbicos, apenas 1.916 são entregues. Assim mesmo, parte dele não é faturado, porque você tem uso de emergência, você tem água para bombeiro, uma série de coisas. Grande parte dessa água se perde. Naquela época era 21, mas hoje é difícil você achar uma companhia no Brasil que tem uma perda de 21. Todas estão acima de 30%. Tá? Por quê? O sistema vai envelhecendo. O problema do sistema é que cresce a população, eu não tenho condição de substituir de imediato toda a tubulação, então o que eu posso fazer é aumentar a pressão no meu sistema. E aumentando a pressão no meu sistema, eu vou ter mais riscos de estouramento, de vazamento, uma série de perdas. Então, como é que corrige isso? Reduzindo a pressão. Mas reduzir a pressão significa, né, de repente, quebrar toda a cidade de São Paulo e ressubstituir todas as tubulações que nós temos lá dentro para poder construir uma rede nova. Parece simples a solução, mas na prática ela se mostra bastante cara e difícil de ser alcançada. Mas nós não perdemos água só nas companhias, nós perdemos em casa, e isso é importante porque a gente olha para a agricultura e fala em perdas, mas nós temos que entender que também nós perdemos água em casa. Observa, o uso nosso em casa, nós temos lá, ó, banheiro e chuveiro leva algo em torno de 80%, quase 90% da água que nós utilizamos, né? E existem soluções simples, né? Os torneiras aeradas, o chuveiro aerado dá um conforto muito bom, você gasta muito menos água e tem a impressão de que está tomando o mesmo banho com a quantidade bem menor de água. O que fizeram? Para você ser mais agressivo, a Austrália pegou e fez uma ampulheta e distribuiu a ampulheta. Todo mundo botou lá no banheiro uma ampulheta de 4 minutos, que era o tempo ideal de banho, né? E em seguida fez uma propaganda maciça de que se você passa 45 segundos a mais do que o que a ampulheta está passando, você está jogando um balde daquele tamanho de água fora, né? Isso começa a criar uma consciência diferente, são propagandas mais agressivas, né? Talvez o futuro nosso seja isso aí também, né? Você ter lá a água que você lava, ficar reservada aí para você fazer a sua descarga. E temos coisas simples, como hidrometração individualizada,
A coleta de água de chuva. Nós fizemos um trabalho, a Ana Saneago e a Universidade Federal de Goiás, até o Cláudio está aqui, que é da minha equipe, que coordenou esse trabalho. Nós conseguimos uma redução entre utilizar a água de chuva, fazer o reuso e a hidrometração individualizada, reduziu quase 60% da água captada da rede. Ou seja, nós temos um espaço imenso para ser eficientes no uso da água. Apenas nós passamos a usar internamente, né, reciclar essa água e aproveitar a água de chuva. Isso também é do Marlos. Aí a questão do reuso da água cinza, você tem grande oportunidade para isso com plantas pequenas como essa aqui. Essa aqui é a planta que foi usada lá na universidade, num condomínio vertical, lá em Goiânia. Então, você observa o seguinte, você tem uma wetland, né? O tratamento ultravioleta, aqui você tem um reator anaeróbico. Então, é um sistema simples que você consegue fazer o tratamento de toda a água de um prédio e fazer a reutilização dessa água. Também nessa linha nós temos produzidos aí manuais com oportunidades para essa questão. E claro, questão da irrigação, que é mais polêmica. Primeiro, a ANA não é contra o uso da água da irrigação, né? A ANA vive promovendo eventos, vive apoiando eventos como o CONID, está aqui o Dr. Vess da nossa BID lá, né? Inovagre e outros mais. O que a gente discute é que nós precisamos ganhar em eficiência. Se toda a irrigação, né, Lécio? Se o Brasil todo irrigasse como vocês irrigam lá em Cristalina, eu sou capaz de garantir que com a metade da água que nós tiramos do sistema hoje, nós estaríamos irrigando a mesma área. Então é fundamental que a gente busque essas oportunidades. E eu não acho que a troca de equipamento, a troca de sistema seja a solução. Nós temos N soluções. Hoje a indústria brasileira é muito criativa. Nós estamos transformando aí o pivô central em irrigação localizada. Não sei se todo mundo conhece, mas nós temos irrigação localizada feita com pivô. Isso é uma coisa que é possível você fazer. Agora, o problema todo é que nós temos pouca assistência técnica, não temos muitas vezes um acompanhamento desse trabalho, não temos um lado importantíssimo, que é a manutenção do equipamento. Você compra um carro com uns 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, você leva ele na revisão. Você compra um sistema de irrigação, trabalha com ele 20 anos e quer acreditar que ele coloca a mesma quantidade de água que ele colocava no dia que você comprou. Então, nós temos que começar algumas coisas dessa forma, e temos coisas mais importantes. O Lineu comentou, a questão do manejo da água no solo é fundamental, mas nós não podemos jogar na conta do irrigante. Porque se nós técnicos temos dificuldade de fazer esse manejo, imagina ele que não tem informação específica com relação a isso. Então nós precisamos criar um ambiente favorável para que ele possa também melhorar esse manejo de água do solo e colocar essa água no momento adequado. Aí também nós temos uma série de manuais que nós desenvolvemos, né? Fizemos um trabalho também com o IRGA, falando da questão da qualidade da água, e tem comprovação científica, tem trabalho científico mostrando que a água que volta da irrigação do arroz, ela volta com qualidade melhor, evidentemente, se você não promove excessos, né? Se você faz a adubação, se você faz os controles dentro do que é recomendado. Bom, e a oportunidade que nós temos hoje? Hoje o que nós fazemos? Nós pegamos água, utilizamos no campo, na cidade, e devolvemos águas residuárias. Com a agricultura irrigada, nós temos uma grande oportunidade de tratar adequadamente esse resíduo e voltar a utilizar isso no campo, né? Observa que hoje, de 7 a 10% da superfície total mundial irrigada hoje é feita com água de reuso. Os países ricos tratam adequadamente essa água. Os países não muito ricos, né, os países que não têm essa condição, utilizam muitas vezes até in natura nas periferias da cidade. A gente sabe que isso é um fato e continua existindo, né? Então, nós precisamos deixar esse preconceito e começar a pensar que a irrigação agrícola é um meio de aproveitar o resíduo dos efluentes, né? O que a gente está... Olha, aqui observe onde você faz reuso no mundo, né? Normalmente é na faixa dos países mais ricos, onde a gente tem uma concentração maior de reuso, e hoje, no Brasil, a gente ainda tem um preconceito, uma dificuldade muito grande de avançar com legislações. O que a gente está falando? Ora, quando você faz um tratamento, você tem 2 objetivos principais. Primeiro, a questão de adequar a água à qualidade estabelecida aí pela OMS. Isso aí, qualquer água que você for reutilizar tem que ter essa qualidade. E depois, quando você passa desse ponto, você vai trabalhar, então, retirando matéria orgânica, nutriente, fósforo,
né, que são insumos para a agricultura. Então, não tem sentido. Quando você pensa em trabalhar exclusivamente aqui com lagoas, com wetlands, ou outros tipos de tratamentos mais simples, você mantém uma água de qualidade ótima para ser utilizada na irrigação, né? E é isso que a gente imagina que vai reduzir, né, vai conservar a água, vai ser um método de baixo custo de disposição das águas residuárias, vai reduzir poluição, vai conservar nutrientes, vai aumentar a produtividade das culturas, e é uma fonte segura de água para suprimento. Observe que, se a gente for analisar o tratamento, né, essa água no solo, ó, os sólidos são filtrados pela superfície do solo e pelos raios ultravioleta. As bactérias do solo convertem os nutrientes orgânicos em nutrientes disponíveis nas plantas e as plantas utilizam os nutrientes. Ou seja, você tem um tratamento primário com remoção de sólido, um secundário com matéria orgânica digerida e um terciário, né, com nutrientes, onde os nutrientes são removidos também. O sistema hoje que a gente utiliza, se a gente olhar, né, praticamente você capta a água, utiliza numa atividade, deveria tratar para lançar, mas isso aqui nem sempre é a realidade. O que a gente está colocando é transformar isso aqui em realidade, num nível em que a população tem a capacidade de tratar, porque se nós pensarmos municípios com menos de 20 mil habitantes, com menos de 50 mil habitantes, não tem escala para tratar os seus esgotos, então nós precisamos ter um sistema barato, de baixo custo, e aqui você faz um tratamento intermediário e gera insumos para a agricultura irrigada. Um município aí com 20 mil habitantes, só para se ter uma ideia, você consegue água suficiente para irrigar aí 60 hectares. Imagina num sistema de seca, ou regime de seca como nós temos no semiárido, onde as pessoas saem de lá para vir comprar milho no centro-oeste, para poder manter o resto do gado que não morreu. Né? Imagina se você tivesse, no entorno de um município de 20 mil habitantes, 60 hectares produzindo palma permanentemente para alimentar esse gado. Né? Essa palma poderia ser conduzida também, nos períodos de boa produção, você poderia utilizar também como biomassa para ser utilizado na produção de biocombustível. Então, é uma equação interessante que a gente precisa perseguir. Eu já falei mais rapidamente dos benefícios, não quero falar de uma última coisa para ficar dentro do tempo. Tenho 2 minutos, vou ver se fico neles. A questão, nós falamos até aqui do uso racional e reuso, que são fundamentais para a produção de água. Mas nós temos uma outra equação muito importante, que é a gestão de água, a gestão da oferta de água. Quando a gente vê essa discussão, por exemplo, São Paulo está sem água. Ora, mas São Paulo em 2010, o Cantareira estava transbordando. 2011 choveu razoavelmente. 2013 choveu bem. Aí nós ficamos 2014 com uma chuva menor do que a média histórica e começamos a não ter água, o reservatório secou. Isso significa dizer o quê? O que o Alessio colocou muito bem. Essa água não está infiltrando, nós estamos considerando só a água que chegou na barragem. Utilizamos a água da barragem, nós não temos uma reposição com alimentação de base. Se nós não olharmos para o espaço rural e transformar esse espaço rural em captador de água da chuva, nós certamente não vamos resolver essa equação. Então nós temos que olhar, e não vai ser com floresta. As florestas são importantes, sim, nas áreas de APP, nas áreas de mata ciliar, né, nas áreas de proteção permanente, é fundamental que você tenha floresta, nas zonas de recarga, mas a grande produção de água vai se dar conjuntamente com a produção de grão, com a produção de carne e com a produção de leite. Nós temos que adaptar a nossa área de produção de grão para ser produtora de água. E nessa linha, a Ana desenvolveu, então, o programa Produtor de Água, que trabalha inicialmente aí nos mananciais de abastecimento dos municípios. Né? A ideia é utilizar o pagamento de serviços ambientais como forma de estimular a adoção de boas práticas conservacionistas que contribuam para a melhoria da qualidade de água e contribuam para o aumento da oferta de água nas bacias. Ou seja, o produtor, né, ele utiliza as práticas conservacionistas e gera serviços que são utilizados, e esses serviços são remunerados pelos que utilizam esse serviço. Ora, se você pegar, o produtor, ao fazer a conservação do solo, ele reduz a poluição difusa, né, porque ele melhorando a qualidade de água, ele aumenta a infiltração de água no solo, e
com isso ele presta um serviço ambiental à bacia. Ora, se a nossa política nacional diz que quando eu uso água, eu devo pagar pelo uso da água, no princípio o usuário é o pagador, né? Agora aqueles que contribuem para aumentar a oferta de água, né, também devem receber pelo mesmo princípio, agora provedor, recebedor. Então essa é a lógica do programa. Nós temos trabalhado aí com o objetivo de melhorar a qualidade de água, aumentar a oferta e principalmente conscientizar a população urbana de que a água que eu recebo na minha casa aqui em Brasília não vem só do Lago Descoberto, não. Ou não vem só do Paranoá. Para ter água no Lago Descoberto ou no Paranoá, precisa que alguns produtores, lá na cabeceira do lago, lá na nascente, protejam a sua área, ocupe adequadamente o seu espaço rural, porque se ele não fizer isso, na represa também não vai ter água. Então nós temos que ter essa consciência de que existe um serviço sendo prestado há muito tempo e que agora, como nós somos maioria na cidade e minoria no campo, nós precisamos agora ir em busca desses que prestam serviço e pactuar com eles forma de ajudá-lo para que ele mantenha o fornecimento desse serviço ou até amplie o fornecimento desse serviço. Então, a lógica é de compra de serviços ambientais, os pagamentos são proporcionais ao abatimento da erosão e ampliação da oferta de água, tá? São baseados em custos de transferência, eu estou sem tempo, não vou me alongar nisso. Nós temos inúmeras fontes de recursos aí identificados, que nós temos utilizado, orçamento da União, os fundos estaduais, Fundo Nacional, bancos, né, e organismos internacionais, com boas parcerias. Cada projeto aqui de Brasília, por exemplo, ele tem 20 parceiros. Tá? São projetos montados, onde todos têm oportunidade de participar e todos começam a pensar na importância da gestão. Claro, quem paga os serviços ambientais? A companhia de água, que é o maior usuário dessa água. E ela tem que transferir para a conta, sim, porque a população é que tem que pagar por isso, porque está sendo mantido um serviço para a população. Tá? Ainda bem se o setor elétrico fizesse isso também, que imagina, os nossos reservatórios estão sendo entupidos de terra, estão reduzindo a vida útil, né, em função de erosão. Ora, por que não criar incentivo para que todos adotem boas práticas e a gente possa aumentar a vida útil desses reservatórios? Bom, nós temos aí a lógica de produção de água, é um pouquinho voltado para a água quando cai no solo, ela se infiltra, né, tem uma série de usos, vai para a planta, ou vai para formar as nascentes aqui. Eu estou um pouco sem tempo, estou querendo correr, mas uma boa parcela dessa água se escoa, né, e rapidamente chega no rio e oceano. Ora, quando eu trabalho adequadamente, eu transformo essa água, que é a água do prejuízo, a água que causa enchente e erosão, isso para a região sul, sudeste. Claro que na região nordeste nós temos um sistema diferente, porque eu tenho cristalina, essa água não vai se filtrar mesmo, então a água que escoa lá é a que enche o reservatório, diferentemente da região nossa, onde nós temos solo, que a água que escoa é a água do prejuízo. Então, quando eu trabalho adequadamente e transformo boa parte dessa água do prejuízo em água a ser utilizada nas atividades econômicas, eu estou produzindo água para o sistema econômico. Né? Não vou me alongar mais, as práticas são simples, nós falamos aí estradas, falamos aí da questão dos terraços, né, as barraginhas, a parte de florestamento, quer dizer, no final das contas, o que eu quero? Se eu tiver uma boa composição, de uma boa cobertura vegetal e estruturas que aumentem o tempo de filtração de água no solo, eu consigo ter a saúde da minha bacia. Uma bacia com saúde é capaz de fornecer os recursos naturais que eu preciso para o desenvolvimento das minhas atividades, sem perder a biodiversidade, sem perder a fertilidade do solo e mantendo o funcionamento hidrológico. É isso que a gente espera. Nós temos aí 38 projetos em andamento no Brasil, mais de 400 mil hectares sendo trabalhados, 35 milhões de pessoas sendo impactadas, porque nós trabalhamos em 7 regiões metropolitanas, temos mais de 1.200 produtores hoje recebendo por serviços ambientais e a ideia é de que isso, nós temos feito parceria agora com os estados, fizemos com o Paraná, estamos fazendo com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A ideia é dar escala a isso para que a gente possa realmente conseguir melhorar a nossa gestão de recursos hídricos. Muito obrigado aí pela paciência em me ouvir.